sou Gorete Lima, mentora e criadora do treinamento Chave de Luz, que ensina você os autocuidados emocionais para você aprender a eliminar sozinho os sintomas da ansiedade. Você sabe o que é autocobrança? Nós sabemos quando vem do outro. Quando o marido cobra, quando o filho cobra, quando o chefe cobra. É uma cobrança, é chata. Mas quando você se autocobra, quando você tem um crítico interior muito chato, sabe, aquela vozinha, Leandro, Francisca não está conseguindo entrar. Manda para ela o link da live, Francisca, Quinha, o nome dela é Quinha no Instagram. Então nós todos temos um crítico interior, que é uma vozinha bem chata, que nos observa e nos cobra o tempo inteiro. Ok, Leandro? Nós temos uma voz interior que nos cobra e nos critica o tempo inteiro. Em pessoas normais também essa voz existe. No entanto, quando você sofre de ansiedade, esse crítico interior, sabe, é um chato. O crítico interior, aquela segunda voz que nós temos, o observador, ele fica o tempo inteiro nos comparando, dizendo, você é inferior à sua irmã, você é mais feia, a sua amiga venceu na vida, você não. O seu crítico interior, ele arruina você. Você sempre vai achar que os outros são melhores que você. Você sempre vai temer fracassar, você vai entrar numa autocobrança terrível, numa linha de perfeccionismo triste, que vai minar suas forças. Então, se você já tem ansiedade, esse crítico interior vai te jogar ainda mais para baixo. Ele vai ficar observando a menor falha que você apresentar. Ele vai querer que você seja perfeito. Na Terra, não somos perfeitos. A Terra não é lugar para os perfeitos. A Terra é lugar dos humanos. E aquela velha frase, todo ser humano erra, errar é humano. Então, o ansioso, ele racionaliza a sua emoção. É um ponto muito terrível, que já falamos numa live aqui. O ansioso, ele nega os seus sentimentos, ele minimiza as suas emoções, tá certo? Ele não sabe que a emoção é boa para o mundo, ela nos protege do perigo. Imagina se você fosse aquela pessoa imune à raiva. Eu não sinto raiva. Então alguém pisa no teu pé, alguém rouba teu dinheiro, alguém rouba tua comida e você, eu não sinto raiva. É importante sim que você sinta raiva. Você precisa sentir raiva. Você ia para o trabalho, atravessou a rua a pé e levou um banho de um carro que deu um banho de lama. E você vai dizer, namastê, paz do Senhor, irmão. Não, senhor. Você tem direito de sentir raiva. E você tem que sentir raiva, medo e entender que isso é uma reação normal. O que não pode acontecer é você engolir essa raiva, negá-la, e aí ela vai se voltar contra você lá na frente. Ela vai se transformar num sintoma, tipo aquela enxaqueca, a dor de cabeça, tá certo? Então, nós temos que entender nossas emoções, não podemos negá-las e não podemos deixar o crítico interior nos dominar com cobranças intermináveis, porque vai acabar gerando em nós a culpa. A gente sempre vai achar que está no pior lugar, que não fez a coisa certa, que aquilo que eu faço não presta. O crítico interior, ele é cruel. Por isso eu coloquei o tema da live, ansiedade e autocobrança, uma relação cruel. Se você tem esse crítico interior lhe atormentando, lhe comparando, lhe julgando, você vai aprender a botar ele para correr hoje, tá certo? Você, ansioso, vive com medo de não agradar, medo de errar, medo de ser excluído. Tudo isso é coisa do seu crítico interior. É invenção de uma mente ansiosa. O ansioso vive sendo autocobrado por si próprio
E, além de tudo, ele lança o pensamento lá para o futuro e consegue piorar ainda mais. Quando ele vai para o futuro, ele torna as coisas muito mais difíceis, porque a mente do ansioso ou a mente do ser humano tende a pensar de forma negativa. Eu ouvi uma comparação muito interessante. Que bom, Carmen, boa noite. Eu ouvi uma comparação muito interessante que fala o seguinte: nossa mente, para se apegar a pensamentos negativos, ela é como velcro. Ela cola no negativo, é velcro. Nossa mente, para o pensamento positivo, é teflon. Não pega, sabe? Não pega. Então, nossa mente, a mente do ser humano, produz cerca de 80 mil pensamentos por dia. E 5% é que tem algum valor. O resto, repetição, passado, futuro, negativismo, pessimismo. Cuidado com o que você pensa, tá certo? Não deixe o seu crítico interior acabar com o seu dia. Quando é que nasce esse nosso companheiro aí, chamado crítico interior, ou o senhor da autocobrança? Quando é que ele começa a nos acompanhar? Lá na infância, a gente nasce e é educado por família, pais, professores, familiares, e vamos passando por inúmeras situações nas quais vivenciamos dores, necessidades emocionais não atendidas, ausências, abandonos, rejeição, abuso. Nessa fase, nós começamos a ouvir aquela voz, né, do crítico interior. Nada está bom, né? Eu devo ser uma pessoa ruim. Eu acho que eu faço tudo errado. Eu acho que eu nunca acerto. Eu preciso agradar para ser aceito. Eu ouvi meu pai dizer que eu não sirvo para nada. Ouvi minha mãe dizer que eu sou estabanada. Ouvi minha mãe dizer que eu sou burra. Eu vi minha avó dizer que eu sou feia. Ouvi minha coleguinha dizer que ninguém vai me querer. Olha quantas vozes a minha criança ouviu. Pois é, Cássia. A gente ouve muitas coisas na infância, primeira infância, e ouve também na adolescência e ouve pro resto da vida. E essas vozes ficam dentro da gente. E elas compõem o nosso crítico interior. E é bem difícil a gente calar essa voz. A gente fica se olhando pelo olhar dos outros. Isso é bem cruel. Então, a partir dessas vivências, nós vamos acreditando inconscientemente nessas crenças que a gente vai ouvindo na infância. A gente vai ouvindo naqueles momentos terríveis da vida da gente, sofrimento, dores, ou mesmo no dia a dia, numa brincadeira, né? Freud dizia que a brincadeira é uma grande chance de se falar a verdade, é uma grande forma de falar a verdade. Então, a gente fica ouvindo essas falsas verdades, ditas pelos nossos pais em momentos de raiva, brincadeira, tensão, estresse, ouvindo dos professores, ouvindo dos amiguinhos, ouvindo do coleguinha, ouvindo do vizinho. E você, criança que não sabe se defender, você acredita e você aceita aquela crença falsa sobre você. São crenças equivocadas, ligadas a alguns contextos. O adulto fala coisas sem pensar. O adulto, quando quer educar uma criança, ele faz a psicologia reversa. Menino, você não serve para nada, né? Menino, você não serve para nada. Menino, você é um inútil, para ver se a criança desperta. Só que o menino assimila como verdade. É triste isso, né? Milor Fernandes diria: a perfeição é desumana e nós somos humanos. Errar é humano, acertar também é, mas não é regra. Cada qual tem seu talento, sua habilidade, suas tendências. Então, a autocobrança, ela pode ser até boa. Por quê? Eu tenho um trabalho para completar, para fazer, eu tenho uma viagem, eu tenho um projeto, eu tenho que me autocobrar. Mas o que não pode fazer é eu me derrubar, é eu me denegrir, é eu me rebaixar, tá certo?
Então, não deixe de explorar as coisas boas as coisas boas da vida, pensando nas frases ruins que você ouviu. Essas frases ruins formaram crenças de que você não é merecedor, que você não é bom o bastante, que você não é capaz. Isso é a opinião dos outros. Deixemos o nosso crítico interior mais leve. Nada de se forçar a atingir patamares que não são para você. Certo? Quando nós nos propomos a atingir uma meta, quando nós queremos algo, o céu é o limite. Não é verdade? Mas devagar com seu andor. Crie metas realistas e seja bem bacana com você. Por que você vai se tratar com tanto rigor? Por que tu vai ser tão cruel contigo mesmo? Não é? Você tem que assumir o seu lado humano. Temos que aceitar que vamos falhar, que podemos não ser uma pessoa perfeita, porque não existe seres perfeitos na Terra, e que ainda assim poderemos ser amados, aceitos, incluídos. Devemos compreender e aceitar a nossa história. Devemos entender aquilo que passamos, entender cada momento do pai, da mãe, da professora, que nos falaram coisas negativas. Passou, é do passado. Isso não forma a sua cabeça. Sem deixar de pertencer ao seu mundo, à sua família, à sua comunidade, você pode e deve construir a sua boa autoimagem, resgatar a sua autoestima e fortalecer a autoconfiança. Vai ganhar um doce quem me disser aqui qual é o oposto da ansiedade e do medo. Vai ganhar aqui um doce nessa live quem me disser qual é o oposto da ansiedade e do medo. Quem é que sabe qual é o oposto da ansiedade e do medo? Isso é muito interessante para vocês aprenderem, para vocês verem que com as chaves que eu ensino aqui, vocês podem conseguir vencer a ansiedade e vencer o medo. Qual é o oposto do medo, Yasmin? Qual é o oposto da ansiedade? O oposto do medo e o oposto da ansiedade é a autoconfiança. Então, o antídoto para a sua ansiedade é você recuperar a sua autoconfiança. E você precisa, pensava-se que o oposto do medo era a coragem e da ansiedade, mas não é. O oposto do medo e da ansiedade é a autoconfiança. Quando você tem autoconfiança, você resgata a sua autoestima e a ansiedade mete carreira, tá certo? Então você precisa valorizar e compreender os seus erros. Você aprende com os seus erros. Como é que uma criancinha de 2 anos vai até um fogão que está aceso e tem um bolo lá assando, ela coloca a mãozinha e ela puxa rapidamente, nunca mais ela vai lá, né? Ela queimou. O que fazer para autoconfiança? Para ter autoconfiança, assistir minhas lives e acompanhar as chaves que eu vou ensinando aqui. Nós temos pessoas que estão aqui assistindo essa live, que já estão um passo à frente na vida delas, conseguindo dormir e vencer a ansiedade, aplicando as chaves que eu ensino aqui nas terças e quinta-feiras. Tá certo? Nós aprendemos com os erros. Errar é humano. Ouvimos isso desde que nascemos. Então parem de se cobrar. Parem de se comparar. Eu ouvi uma frase que dizia: toda comparação é odiosa. Não compare. Chave de luz, Yasmin. Não se compare com ninguém. Eu era bem mocinha quando eu passei na frente de uma loja e eu ouvia uma frase, acho que devia ser alguma rádio que dizia: quando você era do Desiderata, procurem aí no YouTube, Desiderata. Se você se comparar com os outros, você vai sempre achar alguém superior e alguém inferior a você. Não se compare, não se compare. Não tente abraçar o mundo e dar conta de tudo, tá certo? Não tente fazer as coisas com perfeccionismo. Feito é melhor do que perfeito. A sua ansiedade vai dobrar quando você for cruel com você, rigorosa, perfeccionista e achar que não está agradando.
Você não nasceu para agradar seu ninguém, certo? Nós nos cobramos para conseguir atender diferentes expectativas, para ouvir elogios, para ganhar amizade, para ganhar confiança. Não faça isso. Seja você mesma. Faça o que conseguir fazer. Se puder melhorar, você melhora. Mas não se cobre, não se rebaixe e não se compare com ninguém, tá certo? Não somos obrigados a nada. Quem me conhecer sabe do jeito que eu sou. Então, por favor, me respeite que eu te respeito, tá certo? Conhece-te a ti mesmo é um velho adágio atribuído a Sócrates. O autoconhecimento é defendido por religiões, ideologias, sabedorias, psicologias e tudo. É o caminho da libertação da autocura. Começa com o autoconhecimento. Quando você desconhece os seus sentimentos, pensamentos e emoções, você vai se tornar uma pessoa insegura, ansiosa e manipulável. Conheça você, autoconheça, perceba quem você é, para você evitar a insegurança, medo, incertezas, ficar feito joguete na mão dos outros e participar de relacionamentos abusivos, tá certo? Você precisa conhecer, saber quem você é, quais são o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu amo, o que eu não amo, o que é que eu abomino. Eu preciso saber. Sem o autoconhecimento, qualquer coisa nos deixa nervosos, ansiosos, depressivos e tensos. Nós perdemos o controle e gerenciamento da nossa mente, porque ficamos à mercê dos acontecimentos. Ali, à mercê, entregue. Isso é adoecedor, tá certo? Conheça seus valores, saiba dos seus defeitos e assim você vai eliminar a sua insegurança, se tornar mais forte, resiliente e autoconfiança. Autoconfiante. A autoconfiança é o oposto da ansiedade. Grave isso. A autoconfiança é o oposto da ansiedade e do medo. Quando você tem autoconfiança, você consegue enfrentar a vida com mais categoria. O que é que eu ganho se eu tiver um autoconhecimento? Né? O autoconhecimento pode se conseguir com autoterapia, com psicoterapia, com leituras, com aprendizado da vida, tudo é forma de autoconhecimento, tá certo? Quando eu conseguir esse autoconhecimento, eu vou conseguir reagir na vida de forma proporcional. Eu não vou estar entrando em embate, na tapa com o povo, nas filas de banco, na rua, nas tapas, nas brigas, não. Eu vou saber reagir de forma proporcional. Eu vou perceber os fatos, como os fatos e pessoas me impactam. Eu vou saber como lidar com isso. E vou saber, inclusive, evitar situações que vão me impactar, né? Por que vão me desgastar à toa? Tá certo? Eu vou aprender a descobrir a minha vocação. Gente, tem gente que envelhece e não sabe o que gostava de fazer na vida. Não sabe nem a vocação que tinha. Então, descobrir a vocação não é fácil. Só quem se conhece é que vai saber qual tipo de trabalho a pessoa gosta de fazer. Tá certo? Quando eu me autoconheço, eu vou deixar de ter medo de coisas e pessoas. Sobretudo medos irreais que a minha mente inventa. Eu vou olhar para todo mundo como igual. Somos todos somos todos iguais. Eu não tenho que ter medo de rico, de pobre, de branco, de alto, de magro. Eu tenho que enfrentar cada um como se fosse eu mesma. Eu lembro que eu era muito insegura antes da FT e eu tinha medo de me dirigir a homens, falar com homens, porque eu tive um pai autoritário e a gente tinha medo de falar, que ele dava um grito. Então eu tinha esses medos. E eu consegui vencer isso com terapia e autoterapia. Quando a gente se autoconhece, a gente sente mais confiança em nós mesmos e nas relações com os outros. A gente consegue ver a vida e os problemas sobre uma nova ótica. A gente consegue não desesperar. Quando a gente se autoconhece, a gente vai para aquele ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. Você consegue ressignificar. Nem tudo é tão ruim que não tenha um jeito. Tá certo? Então você consegue se conhecer melhor, se entender melhor o outro, sentir empatia, se colocar no lugar do outro. Você consegue aceitar as pessoas como elas são.
Não se iluda em tentar mudar ninguém. A gente mal consegue mudar a nós mesmos. Quando nos autoconhecemos, respeitamos os diferentes, as diferenças, valorizamos as nossas competências e habilidades. Nós conseguimos desenvolver por nós o amor próprio e fortalecemos nossa autoestima. Autoestima não é a minha beleza, juventude e cabelos louros. É eu me aceitar. Isso é autoestima. Do jeito que eu sou, com a minha idade, com o meu biotipo, com o meu formato de corpo, eu me aceito. Isso é autoestima. Antes da gente fazer aqui a técnica de hoje, vamos ter uma técnica para você calar esse crítico interior. Você precisa calar essa voz que destrói você, que rebaixa, que compara, que denigre. Você precisa calar essa voz e fazer falar a voz que te incentiva a você ser melhor. Eu vou dar umas dicas como vencer esse crítico interior, nessa autocobrança, para fazermos aqui uma técnica, tá certo? Tenho que ver aqui o tempo, 30 minutos. Acho que nós somos 20 e 30. Ok. Nunca se autodeprecie, a dica número 1, tá certo? Não se autodeprecie. Não se bote para baixo nunca, nem quando você errou. Errou, pronto, acabou. Tenha compaixão de si mesmo. Olhe para a sua história de vida com respeito. Saiba a sua origem, de onde você veio. Respeite a sua história. O mundo não é perfeito. 3. Evite compensar erros do passado. Meu pai me batia, eu vou repetir esses erros, não é? Nada de compensações. Um erro não compensa o outro. Não reproduza o seu sofrimento com ninguém. Ninguém é responsável por isso. 4. Nada de críticas constantes sobre você mesmo. Errou? Bom, errei. Acabou-se. Quando eu olho para o meu passado e vejo meus erros, eu falo assim para mim, que chato, né? Mas eu não me orgulho daquilo que eu fiz. Mas passou. Está lá atrás. Que chato. Eu ficar remoendo isso. Passou. Eu me liberto. Eu me perdoo. Tá certo? Eu não faria de novo. Mas passou, já fiz. Não é? Errar é humano. Você não tem que ser perfeito para agradar ninguém. Nem para ser amado. Saia dessa mentira. Isso é um conto de fadas. Isso é uma lenda mentirosa. Fulano só conseguiu ser amado porque era lindo e perfeito. Ninguém é perfeito, tá certo? Crie metas reais. Você tem que ter metas dentro da sua realidade. Mas minha amiga conseguiu isso, aquilo. Minha amiga tem outra história. Outro pai e outra mãe, tá certo? Dê o seu melhor, mas não dê o impossível. Não se desdobre dando o que você não pode fazer. Né? Mas eu tenho que fazer porque fulano. Não, você não tem que nada. Você não é obrigado a nada. Dê o seu melhor, mas não faça o impossível, tá certo? 8. Deixa o povo falar. Tem até uma musiquinha de forró que diz, se o povo falar, nem ligue. Nem ligue, deixa o povo falar. Faça o que você quiser da sua vida, organize sua vida com o seu poder de escolha, com o seu olhar, com sua capacidade. Deixa o povo falar. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Essa que é a verdade. É você por você. Seja o gerente da sua própria vida, o autor da sua história. Não espere que ninguém vá conduzir sua vida. Você é o seu juiz. Você pode até pedir a opinião de alguém, mas a sua opinião é a que vale. É o seu olhar, você que se compreende, você que se entende. Você sabe onde o seu calo aperta. Então, ouça o seu coração, ouça a sua opinião sobre si. E se estiver equivocada, promova o autoconhecimento para você quebrar padrões repetitivos. Tá certo? Eu vou dizer aqui para vocês um questionáriozinho pequeno sobre o autoconhecimento. Talvez não dê tempo de vocês copiarem, mas vocês vão poder até rever essas lives aí no YouTube, no Facebook, no Instagram.
Primeira pergunta, vocês já podem começar, já é parte da técnica que eu vou fazer com vocês, já é parte da técnica. Quando eu penso em minha família e na minha infância, o que eu sinto? Vocês podem responder se quiser. Quando eu penso na minha família e na minha infância, o que eu sinto? Eu, Gorete, a minha infância foi maravilhosa. A minha família é como a de vocês, não é perfeita, mas é a melhor família do mundo para mim, porque é a minha família. Tá certo? Cada um vai ter a sua resposta. Quais são os gatilhos e situações que me deixam ansiosas e agitadas? Observe se não é sua autocrítica. Observe se você não está preocupada com a opinião dos outros. Não é? Observe quais são os gatilhos que te deixam tensa e ansiosa. Quais são os valores que estão por trás das minhas decisões? É o meu interesse, é o meu amor por mim, ou é para agradar fulano? Não é? Eu ouço tal música porque eu gosto, ou porque fulano gosta e eu estou ouvindo para fazer companhia a ele? Quais são os meus valores? Elane sente felicidade, que coisa boa, uma infância muito feliz, que bom. A minha infância foi maravilhosa, na rua, comendo barro, levando chuva, levando queda, que coisa fantástica, né? Sem celular, nem TV, lá em casa eu tinha. A gente foi ter TV, eu tinha 13 anos de idade, certo? Quais são os valores e fatores que estão por trás das minhas decisões? Né? Eu decido por mim ou pelos outros? É importante que você veja isso. Eu sou uma pessoa fácil ou difícil de se relacionar? Eu sou mais ou menos, e vocês? Né? Nem um docinho de coco, nem uma pimenta. Eu sou meio a meio. Como é que eu respondo a situações críticas ou de grande estresse? Eu me desespero, eu me descabelo, eu choro, ou eu paro, penso e analiso. É importante você ver isso. Como é que eu reajo a críticas? Eu sou um pouco chatinha para as críticas, mas sabendo falar comigo dá para eu entender, porque tem pessoas que não sabem nem criticar você, já mete logo o pau, palavrão, não. Fala direitinho que pode ser que eu entenda, não é isso? Brincando de roda, brincando de esconde-esconde, exatamente, comi barro, levei chuva, levei queda, levei pisa, fui para a escola e eu amava lá em Arco Verde a minha infância. Brinquei de 31 alerta, de passar o anel, de barra bandeira, né? De tudo eu brinquei, foi muito bom. Qual é a profissão que faz você se sentir realizado? Eu achei a minha, graças a Deus. Eu amo ser psicóloga, terapeuta, eu amo fazer constelação. Muita gente morre e não se realizou na profissão. Quais são as qualidades que me atraem em outra pessoa? Eu gosto da sinceridade, da verdade, da simplicidade. Eu detesto gente pedante, né? Metida, amostrada. Eu gosto de pessoas. E as minhas gostam de unhas. Não é não, Quinha? O que me faz feliz e me deixa empolgado? Ah, eu sei. Eu gosto de praia, eu gosto de forró, eu gosto de fazer live, eu gosto de falar com vocês, eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de fazer constelação, eu gosto de muita coisa. Então, o que é que te deixa feliz e empolgado? Não é? O que é que te deixa feliz e empolgado? Isso são, sim, Lame, isso, eu só coloquei aqui algumas perguntas para sinalizar que vocês precisam saber essas respostas, tá certo? Então, vamos fazer um pouco, eu vou mostrar a vocês o ponto de EFT que trabalha o crítico interior. O ponto de EFT que vai liberar de você as críticas, é esse ponto do meio da cabeça. Quando você estiver se criticando, ah, você é incapaz, ah, você é impotente, ah, ninguém te ama, tu é um imprestável, tu, sei lá, tu és uma fracassada, você vai trabalhar isso nesse crítico interior. Como? Quando você bater nesse ponto, você vai dizer assim: eu estou ouvindo do meu crítico interior que eu sou uma pessoa burra. Ele está me dizendo que eu sou uma pessoa burra. Quando eu tocar nesse ponto, eu vou liberar essa informação. Eu vou trazer à memória quem disse que eu era burro na minha infância. Logo eu vou me lembrar, foi meu pai, estava com raiva de mim,
me perguntou a tabuada e eu errei, ele me chamou de burra. Eu entendo que meu pai estava nervoso, ele queria que eu aprendesse. Ele falou aquilo no momento de raiva, mas eu sei que eu não sou burra. Só isso aqui é um ponto do crítico interior. Só se você bater aqui, você vai trazer à memória a pessoa que lançou em você essa crítica, tá certo? Como é que você vai ressignificar a autocrítica? Pois é, Gorete Rocha. Noves fora, nada, eu não sei de nada de tabuada, nem me pergunte. Então, como é que você vai identificar a autocrítica que persegue você em pensamento? Qual é a crítica que está na sua mente martelando? Yasmin, dê um exemplo de uma crítica que você ouve na sua mente. Por exemplo, que eu ouvia na minha mente que eu era frágil, fraca. Eu ouvia essa crítica. Eu ouvia que eu era frágil e fraca. Aí eu lembrei que na minha infância eu era muito magrinha, porque eu era asmática, e as minhas irmãs brincavam, corriam, subiam em árvore, e eu estava sempre lá embaixo com asma, então eu era frágil. E aí eu converso com a minha mente, faço AFT e vou lembrando. Eu me sentia, meu crítico fala que eu sou frágil e fraca, olha aí que eu era fraca, porque lá na infância eu tive asma e eu de fato me comportava de uma forma fraca e frágil. Mas isso é lá no passado. Veja bem, eu ouvi a voz da minha autocrítica, eu voltei para a cena lá da infância, quando as meninas jogavam queimada e não me chamavam, subia em árvore e eu não podia ir porque eu era asmática. Então eu achei a origem da cena. Eu era fraca e frágil lá na infância. E hoje, como é que eu posso refazer essa cena? Hoje eu olho para mim, eu olho para trás e vejo que as coisas que eu conquistei não foram poucas. Que uma pessoa frágil e fraca não teria chegado onde eu cheguei. Não teria tido um filho, criado um filho, me formado, trabalhado no Estado, conseguido fazer psicologia, filosofia, um monte de formações e estar aqui falando com vocês. Então, quando o meu crítico lançar você é frágil, fraca, eu sei que não, só que não. Então, cada um de vocês vai observar a cada dia o que é que diz de você a voz interior. O que é que diz a sua voz interior? Ah, você é um fracasso. Quando foi que você ouviu essa frase lá atrás? Ah, eu vi isso, sei lá, na faculdade, quando eu não conseguia entender aquela matéria, e alguém falou, mas tu é um fracasso, tu não consegue entender esse assunto tão fácil. Eu volto para a cena e eu vejo que onde eu cheguei, eu não sou um fracasso. Timidez, Gorete. Onde foi que você ouviu que você era tímido? Ou você é de fato tímida? Timidez às vezes é um traço do seu temperamento, tá certo? Você pode melhorar isso ou não. Olha aí, meu pai falava que eu não ia dar para nada. Então você tem que olhar, né? Pode tocar no seu crítico interior ou tocar nos pontos de FT. Meu pai falava que eu não ia dar para nada. Essa crença era dele lá atrás. Certamente eu era uma criança, talvez brincasse demais e ele disse que eu não dava para nada. Mas você deu sim para muita coisa, você chegou onde você chegou. Então você acha de quem é a voz e você limpa essa voz e você olha para você e vê que você é muito mais do que aquela crença. Não deixe que essas crenças negativas piorem a ansiedade em vocês. Não deixe que essas crenças impeçam de você realizar os seus sonhos. Quando tiver um sonho, vá realizar o seu sonho. Quando tiver um desejo, um projeto, vence essas crenças. Elas não são suas. Não vive de passado. Que vive de passado é museu. Cada pai, professor, coleguinha que falou isso para você, foi dentro de um contexto. Olhe para você hoje. Você está aqui vendo essa live. Você está se empoderando. Está vendo que você tem o seu valor. Que todos nós temos valor.
Todos nós temos valor. Você tem valor. E a opinião do outro sobre você é a opinião do outro. Nós não temos controle sobre o que pensamos sobre nós. O que pensam sobre mim não é da minha conta. E não vai me convencer a pensar que eu não sou quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Conheço meus limites, minhas habilidades, meu potencial, meus defeitos. Oi, voltou aí, é porque teve uma ligação aqui. Certo? Então, eu conheço meus limites, eu conheço meus defeitos e eu sei quem eu sou. Então, não é a sua opinião que vai me derrubar, tá certo? Não é a sua opinião que vai me derrubar. Então, minha gente, saibam que a autocobrança e esse crítico interior lhe infernizando pode não ser sua essa voz. Pode ser de um pai, da mãe, de uma avó lá atrás. Ninguém vive de passado. Refaça essa fala só identificando a fonte. Ela nasceu ali. Era outro contexto. Aquele é passado. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aprovo. Eu erro sim. Eu sinto medo. Eu sinto raiva. Eu sinto ódio. Mas eu também sinto amor. Eu sei quem eu sou. E por isso eu venço a ansiedade. Eu venço a ansiedade no autoconhecimento. Eu venço a depressão. Eu venço a crítica. Eu venço o medo. Eu venço. Eu sou uma vencedora. Quero que cada um de vocês saia dessa live pensando sempre nisso. O oposto da ansiedade e do medo é a autoconfiança. A autoconfiança só nasce do autoconhecimento. Conheça-se, confie em você e o resto virá por acréscimo, usando as chaves de luz. Isso mesmo, Yasmin. Chaves de luz. O que são chaves de luz? É isso que eu ensino a vocês, tá bom? Eu ensino a vocês a utilizar chaves de luz, chaves de autocura, chaves de autocuidado. Terças e quintas, fique comigo, tá bom? Para você se transformar, se empoderar, ser feliz e vencer a ansiedade. Eu me despeço de vocês. Vamos virar essa chave. Isso mesmo, Yasmin. Sigam Yasmin Carter aí. Vamos virar essa chave. Que bom, Gorete de Monteiro. Um beijo para todos vocês. Carmen, Brauli, Gorete, Francisquinha, Joyce, Edilane, Elaine, Yasmin. Todo mundo que entrou aí. Um grandíssimo beijo. Josilene Fonseca, Laura Geane, Maria Aparecida Lima, Flávio. Que bom que está amando, alegrando todos vocês. Quinta-feira eu encontro aqui vocês. Quinta-feira. Para a gente brilhar juntos e sermos felizes. Sempre. A vida é curta. A gente não está aqui para ser perfeito. Está para ser feliz. Feito é melhor que perfeito. Tá bom? Durmam bem, durmam em paz. Se estão aqui, se estão vivos, se tem casa, comida e uma caminha para dormir, vocês são privilegiados, tá bom? Quinta-feira venham aprender mais chaves comigo, chaves de luz. Gire a chave e mude a sua história para você ser feliz a cada dia, tá bom? Um beijo no coração, até quinta-feira, se Deus permitir. YouTube, Facebook, Instagram, até a próxima live.